Você com certeza já sabe que a gente deve utilizar os medicamentos apenas com uma orientação do profissional de saúde habilitado para isso, não é mesmo? Mas eu também acho que você provavelmente já deve ter tomado algum remédio por conta própria. Ou porque você acha que ele é inofensivo, ou porque você já tomou alguma outra vez e fez bem para você, ou até mesmo por indicação de um amigo ou de um vizinho. Só que essa automedicação, que é como a gente chama esse ato de tomar um medicamento por conta própria, ele pode trazer um monte de risco que muitas vezes as pessoas nem imaginam. Principalmente se tratando dos nossos idosos, e como muitos de vocês já sabem, o organismo tem uma outra forma de processar, de metabolizar, então a gente tem que tomar ainda mais cuidado com tudo isso. Eu sou a Samara, eu sou farmacêutica e eu me especializei em saúde dos idosos e é por isso que eu falo tanto sobre esse assunto aqui, sobre o risco dos medicamentos, principalmente utilizados por conta própria. E meu objetivo não é te assustar, viu? Meu objetivo é de fato te orientar, porque eu tenho certeza que quando a gente entende o porquê, quando a gente tem a informação, quando a gente tem acesso à informação, fica muito mais fácil da gente conseguir trilhar por um caminho mais seguro. E hoje eu vim falar com você de 4 medicamentos que muitos idosos utilizam por conta própria e eles são de fácil acesso, ou seja, na maioria das vezes você tem ele em casa, porque sobrou de algum outro tratamento ou porque você consegue comprar sem receita. Então eu quero fazer um alerta sobre esses medicamentos. O primeiro deles, Dorflex. Quem é que nunca viu aquela propaganda na televisão que te promete relaxamento, tira dor de cabeça, alivia um monte de coisa? E muita gente tem na bolsa, tem em casa e toma quando precisa. Mas você sabia que o Dorflex, ele tem na sua composição a orfenadrina, que é um relaxante muscular. E por essa função, ele pode fazer com que esse idoso ele tenha um pouco mais de fraqueza muscular, de sonolência, então ele pode perder um pouquinho do equilíbrio dele, da força muscular, e isso está associado a um alto risco de quedas. E a gente já falou várias vezes aqui nos vídeos desse canal sobre os riscos de queda, porque a gente acha que, mas cair, levanta, machucou um pouquinho e não tem problema. A maioria dos nossos idosos, quando cai, eles podem ter consequências muito mais graves do que pessoas jovens caindo. Então, eles podem fraturar algum osso, podem sofrer algum hematoma, alguma contusão. Então, é importantíssimo evitar os medicamentos que estão associados a esse risco de quedas. E o Dorflex é um deles. Segundo medicamento, Vertix. Já ouviu falar? Vertix é o nome comercial, mas o princípio ativo se chama flunarizina. Então, qualquer medicamento que o seu idoso utilize que contenha a flunarizina na sua composição deve ser utilizado com muita cautela, porque é um medicamento muito utilizado para quando o idoso tem tontura, mas é uma tontura específica, com uma causa muito bem específica, e muitas vezes o idoso ele tem uma tontura que pode ser outra coisa, pode ser uma labirintite, pode ser uma vertigem, então ela precisa ser tratada adequadamente, e o idoso não deve tomar por conta própria, até porque com seu uso a longo prazo, essa substância pode causar o que a gente chama de parkinsonismo induzido pelo medicamento. Sabe o que é isso? A doença de Parkinson é aquela doença caracterizada pelos tremores, quando a pessoa tem tremores involuntários, uma rigidez no movimento, e aí pessoas que utilizam a flunarizina por um período um pouco mais prolongado podem começar a apresentar tremores muito semelhantes ao que é encontrado na doença de Parkinson. E as pessoas às vezes não sabem dessa associação com esse medicamento e inclusive acreditam estar com a doença de Parkinson. Então percebe que muitas vezes a pessoa nem associa que aquilo pode ser um efeito adverso ao medicamento. Então tome muito cuidado e não utilize por conta própria. Terceiro medicamento, ibuprofeno. Quem aqui nunca ouviu falar do ibuprofeno? Ele é um anti-inflamatório e assim como ele, os outros anti-inflamatórios também devem ser evitados para os nossos idosos. Utilizados com muita cautela, somente quando forem prescritos na dose adequada, pelo tempo adequado, porque caso contrário, eles estão associados a um sangramento interno, que muitas vezes o idoso nem está sabendo o que está acontecendo. Então pode ter um sangramento nos intestinos, no estômago, isso pode gerar uma complicação maior ao longo do tempo. E também uma elevação de pressão. Quantos idosos a gente sabe que já tem um diagnóstico de hipertensão arterial, já precisam tomar medicamentos para controle dessa pressão? Imagina tomar um medicamento que faz com que essa pressão aumente ainda mais. Então tome bastante cuidado, tenha muita atenção não só com o ibuprofeno, mas com todos os anti-inflamatórios também.
E o quarto medicamento é o Histamin, que tem como princípio ativo a desclorfeniramina, ou seja, qualquer outro medicamento que tenha na composição a desclorfeniramina, que é o seu princípio ativo, merece um cuidado. Por quê? É um antihistamínico e medicamentos dessa classe, eles têm um alto índice de causar sonolência no paciente. Quem é que nunca tomou um antialérgico e ficou com muito sono? Só que esse efeito nos jovens é muito diferente nos idosos e, mais uma vez, essa sonolência está associada a um alto risco de queda. E a gente não quer que os nossos idosos caiam, a gente precisa prevenir essas quedas. Então, existem outras classes de antialérgicos que não causam sono e seriam mais adequadas para esse idoso. Por isso, tome muito cuidado, sempre busque a equipe de saúde e procure exatamente o melhor tratamento para esse idoso. Eu trouxe aqui 4 exemplos que são muito típicos, muito comuns no uso do dia a dia desses nossos idosos, mas a gente sabe que todo medicamento deve ser utilizado somente com indicação no profissional, com acompanhamento, que é muito importante, porque o que às vezes funciona para um não funciona para outro, então a gente precisa ajustar o tempo de uso, a dose que esse idoso vai utilizar. E se você já passou por essa situação ou conhece alguém que já utilizou esses medicamentos com muita frequência, compartilhe esse vídeo e ajude as pessoas a terem acesso à informação para que elas possam utilizar os medicamentos com mais segurança possível. Combinado? E se você quer saber mais informações como essa, aproveite e se inscreva aqui no canal e fique por dentro de todos os assuntos que contribuem para a segurança e para a qualidade de vida do nosso idoso. Até o próximo vídeo!